Yuri, o Bahia vai em busca aí desses 3 pontos e um confronto direto. Sequência, embora tenha a pausa da Copa aí, Yuri, mas sequência tensa, né? Agora o Flamengo em casa, depois Cruzeiro e Vasco fora de casa. Cruzeiro, nem tanto, embora é muito difícil jogar lá, mas um Vasco que cresceu muito também durante o campeonato. Eu vi ontem o jogo do Vasco na Copa do Brasil. Um Vasco que no início do Brasileiro era candidato à queda, hoje não é mais. O Bahia vai ter um trio parada dura pela frente aí, né? Sequência pesada do Bahia aí no Brasileiro, mas sequência de quem quer Libertadores. Adversários diretos, pelo menos 2 deles, né? Cruzeiro e Flamengo. Vasco ainda lutando por esse G6, G7, G8 que possa virar. Mais equipe que quer brigar na parte de cima, que quer conquistar a vaga na Libertadores, precisa conquistar seus pontos também nesses jogos. Como a gente falou, a gente projetou mais 15 pontos para o Bahia nos próximos 30. Vencer 5 desses jogos. Vai ter que vencer de alguém. Ou você vence alguém fora de casa, seja o Vasco ou o Cruzeiro, ou você é 100% dentro de casa, e aí tem que vencer Flamengo, São Paulo e os outros jogos que tem pela frente. Então, assim, tem que arranjar esses 15 pontos de alguma forma. É manter o aproveitamento, e o que deixa tranquilo, se você pegar qualquer recorte do Bahia, primeiro turno, segundo turno, últimos 10 jogos, últimos 5, sei lá, você vai pegando os recortes do Bahia, são sempre ali muito parecidos. É a 7ª melhor equipe, 8ª melhor equipe, 6ª melhor equipe, 9ª melhor equipe. Fica sempre naquela faixa ali dos 50% de aproveitamento. É manter esse aproveitamento até o final, mesmo com jogos pesados que tem pela frente, alguns bem complicados, como você falou, São Paulo em casa, Cruzeiro fora, Flamengo em casa, Vasco fora. E alguns adversários que também vão jogar sua vida contra o rebaixamento. Alguns deles podem chegar aqui já rebaixados, como é o caso do Atlético Goianiense na última rodada, o Cuiabá que a gente pode enfrentar lá já rebaixado, até o próprio Corinthians, que a gente não sabe como é que vai ser daqui até a penúltima rodada, que pode enfrentar o Bahia com um pé na segunda divisão. Mas é uma sequência bem pesada, bem dura pela frente aí, e o Bahia vai ter que se portar da melhor maneira possível. O que me deixa, de certa forma, angustiado é que eu espero que não aconteça o que vem acontecendo nos jogos recentes do Bahia. O Bahia que tem, eu tenho até anotado aqui, o Bahia que sempre que tem a semana cheia de trabalho nos últimos, tem oscilado bastante. Não tem sido aquela equipe que você fala, pô, a semana cheia, então o Bahia vai voltar com tudo. Vai voltar vencendo todo mundo. Teve a semana cheia, venceu o Criciúma por 1-0, teve a semana cheia, perdeu pro Fortaleza. Teve a semana cheia, perdeu pro Flamengo. Teve a semana cheia, empatou com o Botafogo. Teve a semana cheia, venceu do Grêmio. Teve a semana cheia, perdeu pro Corinthians. Então são 3 derrotas, 1 empate e 2 triunfos nesses últimos jogos do Bahia, tendo a semana cheia de trabalho. Vai ser assim quase todas as partidas, né? A semana cheia para enfrentar o Flamengo nesse jogo já do sábado. Semana cheia para enfrentar o Cruzeiro, mais do que cheia. Semana mais de 6 dias para enfrentar o Cruzeiro. Na sexta-feira. Vai ter a semana cheia de 10 dias para enfrentar a equipe. Ficou para quando? Os 2 jogos confirmados? Um sexta, o outro segunda, sem ser a segunda. De sexta para outra segunda vão passar 10 dias. Exato, é 18 e 28. Exato. Então semana cheia para enfrentar 18. Ou seja, Yuri, só para te ajudar rapidinho, 13 dias do Flamengo. Perdão, 13 não. 5 para 18. Tem... Mais de 6. Eu tô fazendo a conta com mais de 6. Não, isso mesmo. É Cruzeiro, que é 18. Cruzeiro e Vasco. Pronto. 13 dias do Flamengo para o Cruzeiro e depois 10 dias do Cruzeiro para o Vasco. Mas meu ponto não são nem os dias, Maria. É até a semana cheia. Pelo menos uma semana cheia de trabalho. E vai ser assim contra o Flamengo, vai ser assim contra o Cruzeiro, vai ser assim contra o Vasco. E os outros ainda não tem data, né? E deve ser assim até o final do campeonato, que a gente não deve ter jogos mais quarta e domingo aí, reta final de campeonato, e ainda com espaçamento, tendo o mês inteiro de outubro, o mês inteiro de novembro e ainda um pedacinho de dezembro para completar esse campeonato brasileiro. Então, com essas semanas cheias de trabalho que o Bahia vai ter aqui até o final do ano, precisa melhorar seu aproveitamento, jogar melhor para enfrentar todos esses adversários. Quem quer Libertadores, irmão, vai ter que pegar essa sequência pesada pela frente. Pois é, e o Bahia terá o retorno do Everton Ribeiro, mas não sabemos se vai perder alguém até o jogo do Cruzeiro. Tem quantos pendurados, Yuri? 6. 6 pendurados? 6 pendurados. Quem são os pendurados? Você 6 sabe pendurados. Tem aqui vai fácil. Buscar? Mas tem aqui Veja fácil. aí fácil quem são os 6 pendurados, né? 6 pendurados. Cadê aqui? Aqui. O Bahia tem o Tassiano, o Arias, o Iago Felipe, o Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Depena e o Marcos Felipe. De novo. Tassiano, Arias, Iago Felipe, Caio Alexandre, Jean Lucas, Depena
e o Marcos Felipe pendurados para a partida contra o Cruzeiro. Professor Pardal é teimoso, arrogante e pragmático demais. Vai colocar Depena no lugar de Everton, manter o mesmo esquema e fim de papo. O cara é frouxo, não tem coragem de fazer modificações no estilo de jogo. Dito isso, 2-0 Flamengo e na coletiva pós-jogo vai vir com balela de que o Flamengo tem um elenco qualificado. E agora novo técnico. Pronto, tá motivado e tal. Você concorda com o Caio, Yuri? Com a questão de que Rogério vai com o mesmo time e tal, e que vai perder, e depois vai dizer que a questão é que o Flamengo é qualificado, ou seja, enaltecer o adversário? Não tenho como prever futuro não, velho. Não tenho como prever futuro e dizer que vai perder não. Se fosse, eu nem ia. Se eu tivesse certeza que ia perder, eu nem ia. Não ia perder meu tempo, não ia ter meu desgaste de sabendo que o Bahia vai perder. Fazia o jogo de casa, Marinho do estádio, eu de casa e tudo certo. A da escalação eu acho sim um pouco mais provável, não é nem que eu vou ter certeza, como eu falei, não sou treinador, mas é um pouco mais provável. O Depena, o Rogério tem feito isso ao longo do campeonato, tem mexido muito pouco na estrutura do time, com a semana cheia de trabalho aí, então que ele tenta aprimorar o que está sendo feito e não de testar uma coisa nova, uma nova formação, outros jogadores. Então, de fato, a tendência é que o Depena seja o escolhido para a posição do Everton Ribeiro. Então, e das desculpas a gente só vai saber se acontecer e o que ele vai falar. Mas eu espero de verdade que o Bahia faça um bom jogo, mesmo se for o Depena, se for uma mudança tática, uma mudança de esquema, mas que o Bahia faça um bom jogo e consiga o triunfo diante do Flamengo, que seria importante demais chegar aos 48 pontos. E vamos que vamos, né? Chegar a esses 48 pontos. Agora a reunião do condomínio é o que ocorreu ou não? Foco na Liberta? Ainda não, até porque não está garantido uma Copa Sul-Americana, por exemplo. Eu acho que o principal objetivo do Bahia é terminar na primeira parte de tabela, então precisa ainda vencer seus jogos, precisa ainda garantir uma competição internacional no próximo ano, seja ela Sul-Americana, seja ela Libertadores. E aí eu acho que depois de garantir essa primeira parte, eu acho que depois de atingir ali os 57, 58 pontos, é o que ocorrer e torcer para a gente conseguir essa vaga de Libertadores, porque é factível. É bem factível, o campeonato se desenha para isso. A pontuação histórica de um provável G8 seriam mais 13, 12 pontos, 57, 58 pontos. Já é uma pontuação histórica de um oitavo colocado, então o campeonato está se desenhando para isso. O Bahia tem que aproveitar essa oportunidade e garantir uma Libertadores que seria histórica. A quarta participação da história do Bahia em uma Copa Libertadores. Marinho Júnior.